Amém. Então vamos dar início à boa e poderosa palavra de Deus. Eu quero dar início, irmãos, à palavra de Deus nessa noite, contando um testemunho de um grande homem de Deus. Eu quero pedir perdão, porque eu não sei inglês, né? E eu sempre pronuncio o nome desse homem de Deus. Caso você saiba inglês, no final você pode me procurar e me ajudar na pronúncia do sobrenome desse homem. Ele se chama Charles Capps, ou Capps, na escrita está Capps, mas uns pronunciam Capps, né? Então, esse homem de Deus, em um dos seus livros, ele tem alguns livros, né? Eu indico você a comprar os livros dele. Lá em casa a gente acho que tem alguns livros, e os livros dele são muito bons. E eu estou lendo 2 livros dele esses dias, porque existem situações na vida que a gente precisa procurar livros que venham de encontro à necessidade. Às vezes a gente começa a ler livros aleatórios, né? Mas é muito importante você focar em livros de acordo com a necessidade, porque vai alcançar de forma diferente. Amém? E aí, esses dias, lendo um dos livros dele, foi exatamente sobre isso que eu ministrei em Trindade domingo passado. Eu não sei, acredito que o Espírito Santo vai trazer algumas coisas diferentes, mas eu oro para que ele me guie e nós sejamos abençoados em nome de Jesus. Ele disse, esse homem aqui, ele além de um escritor, esse livro dele, A Língua, uma força criativa, ele tem, na época em que ele foi escrito, ele estava com mais de 1 milhão de cópias vendidas. Então, significa dizer que muita gente gostou da leitura desse livro. Amém? E nesse livro ele conta um testemunho. Quem era Charles Capps? Ele era um grande fazendeiro, além de um homem de Deus. E na fazenda, ele plantava algodão. E por muitos anos isso já era comum na vida dele, ter essa plantação de algodão, né? E chegou um determinado tempo onde ele começou a ter dificuldades. E ele via que a terra, ela já não estava mais tendo a mesma resposta que ela teve nos anos anteriores. Em se tratando de um profissional da agricultura, com certeza ele sabia que com a terra estava tudo ok. Mas ele percebeu que a sua primeira plantação de algodão, ela não foi bem sucedida e ele perdeu toda a plantação. Então, ele foi, orou a Deus e disse, Deus, a terra que sempre me responde. De repente, eu venho e eu planto e ela não conseguiu produzir. A segunda vez, ele foi lá e mais uma vez ele fez a plantação do algodão. Orou a Deus, agradeceu, e o que aconteceu? Não aconteceu nada. As sementes não germinaram, e mais uma vez, pela segunda vez, aquela terra não deu a resposta que sempre dava. E pela segunda vez, quando ele começou a ver o que estava acontecendo, ele chegou para Deus e começou a não entender o que estava acontecendo. Por quê? Porque um homem de Deus, que sempre teve as respostas, ele não estava entendendo porque a terra não estava germinando a semente, não estava dando frutos, e ele começou a reclamar e não se agradar daquilo que estava acontecendo. Pela terceira vez, ele chegou para Deus e disse, pronto, agora, reclamando, mas eu vou lançar as sementes na terra novamente. E quando ele lançou as sementes, o que aconteceu foi que durante todas essas vezes que ele fez as tentativas, a terceira, nasceu só a metade da plantação. A outra metade, ela também não foi bem sucedida. E ele disse que quando começou a ver esses 3 fracassos na terra que sempre produziu, ele disse que a alma dele começou a ser alimentada com uma revolta. Porque ele pensou o seguinte, eu sou crente, eu obedeço a Deus, eu estou sempre na igreja, eu estou sempre lendo a Bíblia, eu estou sempre fazendo as coisas de acordo com a palavra de Deus, mas por que, de repente, essa terra ela não tem me dado resposta? A partir desse ponto, aquilo que saía da boca desse grande homem de Deus eram palavras de tristeza, eram murmurações, e ele estava decepcionado, porque as coisas não estavam acontecendo como sempre acontecia. A palavra de Deus diz, lá no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça.
Então, o que começou a acontecer com ele foi que depois disso, ele se tornou alguém negativo. E ele começou a ficar cego. Imagine um grande homem de Deus, um grande empresário, que sempre foi muito bem sucedido, mas de repente ele vê a sua safra de algodão, ele vê a sua plantação não tendo sucesso, as coisas começam a desandar, e aí ele começa a conversar com Deus e leva alguns questionamentos para Deus. O primeiro foi que diante de Deus, para ele estava tudo bem, mas ele continuava murmurando. Então, ele chegou diante de Deus reclamando porque a terra não estava produzindo, reclamando porque ele não estava tendo sucesso naquilo que ele sempre teve. E essa era uma das suas orações. Era aquela oração revoltada. Aquela oração onde ele não entendia do porquê que a terra não estava trazendo o resultado esperado. E aí, em seguida, ele começou a dizer a Deus uma das coisas que ele estava fazendo. Por quê? Porque ele estava indo à igreja, porque ele estava orando, porque a palavra de Deus diz em Lucas 6,38, ele estava cumprindo. Lucas 6,38 diz, e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Amém? Todos nós já conhecemos essa passagem. E ele chegou para Deus e disse, Deus, eu estou em dias com esse versículo. Está tudo bem. Mas ele continuava olhando para o que estava desandando. E o que ele estava falando naquele momento, o que estava prevalecendo sobre aquilo que ele estava vendo com os seus olhos, era o que ele estava dizendo diante de Deus. Então, ele chegava para Deus e ele dizia, Deus, olha, eu estou indo para a igreja, eu estou fazendo tudo certo. Ele fazia uma análise. Por quê? Uma das coisas que eu quero pontuar nesse exemplo desse homem de Deus é que é importante, quando nós estivermos orando sobre alguma coisa, que você começar a ver que aquela resposta ela está demorando de chegar e que você não tem visto os resultados, hoje Deus vai nos ensinar, vai ensinar a cada um de nós a fazermos uma avaliação sobre a nossa vida, sobre aquilo que está saindo de dentro de nós e aquilo que está entrando. Amém? Porque muitas das vezes nós estamos tão cheios de tantas coisas, né, das preocupações da vida, das ocupações, da correria, de cuidado com os filhos, com a casa, de cuidado com tantas coisas, tantos afazeres, que aquilo começa a tomar espaço dentro de nós. E esses espaços, eles começam a ser ocupados, e a gente começa a ficar sem espaço para as coisas que vêm do Senhor. Antes de continuar, eu gostaria de dizer que agora, no momento do louvor, o que aconteceu foi o seguinte, foi uma terapia celestial. Sabe, irmãos, que o que acontece com as pessoas que fazem terapia se chama alívio. Então, fazer terapia é um alívio. Mas quanto tempo esse alívio demora? Um dia no máximo. Por quê? Porque as pessoas vão lá, elas fazem a terapia, e a terapia, ela não é ruim para quem quer fazer, mas eu estava vendo algumas coisas, eu quero só fazer um esclarecimento a respeito disso, sobre um especialista em terapia da consciência. Todos nós sabemos do que se trata quando se fala em consciência. Amém? Nós estamos falando do espírito. Então, eu estava vendo algumas coisas sobre a terapia, um especialista falando sobre a terapia da consciência, e teve algumas coisas que ela falou que faziam muito sentido. Ela falando que nós temos dois mundos. Nós temos aqui o mundo físico, onde nós estamos aqui, todo mundo está vendo o mundo físico, você consegue tocar lá na cadeira que você está sentado, enfim. Mas também existe o mundo espiritual. Que nesse mundo espiritual existem leis, assim como existem leis no mundo físico. Não é verdade? Então, quais são as leis daqui, por exemplo? Está repreendido em nome de Jesus. Se alguém tirar a vida de alguém, vai ter que ser preso, porque há uma lei sobre a terra que rege para que haja o quê? Organização. Amém? Então, no reino espiritual também existem leis. E essas leis, elas serão cumpridas, mas nós precisamos, assim como nós temos que ter conhecimento sobre as leis do mundo físico, nós precisamos ter conhecimento sobre as leis do reino. Quanto menos você lê a Bíblia, mais vulnerável fica. Quanto menos você lê a Bíblia, menos você vai ter a percepção da leveza que você pode ter quando chegar nesse lugar, recebendo a palavra.
E por que a terapia ela é viciante? Existem pessoas que fazem terapia há mais de 20 anos. Sabe o que mudou na vida dessa pessoa? Nada. Por quê? Porque por mais que as pessoas estudem, não estou aqui falando mal dos terapeutas, amém? Mas eu estou aqui pregando a palavra, o poder que há na Bíblia Sagrada. Naqueles que creem e confiam no Senhor e não abrem mão de confiarmos nele sempre, para o resto das nossas vidas. Então, essas pessoas, elas continuam, mas elas continuam com os mesmos conceitos, com os mesmos pensamentos, com a mesma postura. Mas por que elas continuam? Porque a terapia é viciante. Ela traz, por um dia, por alguns minutos, por alguns momentos, o mesmo alívio que 30 minutos de oração traz. E que dura muito mais. E que traz muito resultado incomparável. Aqui está se tratando de um poder espiritual. E aí ela falando sobre a atmosfera espiritual, ela disse, olha, no mundo espiritual, da mesma forma que existem as leis no mundo físico, no mundo espiritual, elas também precisam ser obedecidas. Então, o que era que Charlie Capps estava desobedecendo? O que era que estava deixando de acontecer? Por quê? Ele chegou para Deus e mostrou tudo. Ele disse, Deus, eu estou fazendo tudo certo. Então, eu estou na igreja, eu estou orando, eu estou sendo fiel nos dízimos e nas ofertas, eu estou amando os meus irmãos, eu estou andando em amor, eu não estou tendo problema com filho, com esposa, com ninguém. Então, está tudo certo. Então, ele colocou a lã, né? E disse, eu vou fazer igual o Gideão. Ele colocou a lãzinha lá no orvalho. Quando foi olhar de manhã, a lãzinha estava molhada. Ele disse, então está tudo certo. Então Deus realmente está me ouvindo. Porque eu coloquei a lã amanheceu lá molhadinha. Né? Ele disse, não, então está tudo bem. Só que quando ele fez essa avaliação sobre as coisas que ele estava fazendo, que tudo para ele estava bem, que tudo estava em ordem, que tudo estava saindo exatamente como a Bíblia diz que nós devemos fazer, as coisas... Vocês acham que melhoraram? Não. Embora ele tenha chegado para Deus e dito que estava tudo bem, que não via nada que precisasse melhorar, mas nada melhorava. Quando foi um certo dia, um homem de Deus chega na casa dele, e qual o livro que esse homem de Deus leva para ele, para que ele lesse, para trazer alguns resultados para a sua vida, e ele conversou com ele, disse que era esse livro que ele estava precisando ler. Um livro de Kenneth Hagin chamado Pensamento Certo ou Errado. Nós conhecemos, não é isso? E ele chega lá e apresenta esse livro para ele, e ele disse que pela primeira vez na vida dele, ele leu Marcos capítulo 11, versos 23 e 24, e pela primeira vez, ele começou a ter um entendimento diferente sobre o que estava escrito nesse versículo. Lendo o livro e fazendo um comparativo com o versículo, ele disse que nunca imaginou que nesse versículo tivesse tantas coisas poderosas. Né? A palavra de Deus diz, Marcos 11, verso 23, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, qualquer um, você pode dizer, eu posso dizer. Diga com alegria, viu? Eu posso dizer. Glória a Deus. A este monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar. Aonde? Amém? Vocês lembram do que eu falei sobre o que a especialista em terapia da consciência falou? E a Bíblia fala isso. Quando eu estava estudando e ouvindo aquela terapeuta, eu comecei a conciliar uma coisa com a outra. Óbvio que algumas coisas eu começo a estranhar, né? Eu disse, não, eu peneiro, eu tenho que... O meu filtro é a Bíblia, tem que passar por aqui. Se não for aprovado, não é, não. E aí eu comecei a passar pela Bíblia, eu disse, rapaz, tem algumas coisas que essa mulher tem razão. Por quê? Porque é no coração. Uma coisa que ele diz nesse livro, ele diz, olha, quando a gente fala aqui, vocês estão me ouvindo, e é exatamente assim que a nossa voz é, né? Eu não sei quem gosta de se ouvir, mas às vezes eu não gosto. E aí ele diz, quando você coloca a mão no ouvido,
Você escuta, ele diz que é como se nós tivéssemos 2 ouvidos, né? Quando você tapa o ouvido, você começa a ouvir uma voz que ela tem tipo um eco, né? Aí ele diz, essa é a voz que sai, mas todas as vezes que nós estamos falando, essa mesma voz está descendo para o nosso espírito. Ela está descendo para o nosso coração, que é quando você tapa o ouvido que você vê que tem uma voz aqui dentro, né? Então você fala, ela sai, você fala, e ao mesmo tempo ela entra. Seja o que for, existe esse movimento de sair e de entrar. Aí aqui diz, e não duvidar no coração. Que o que está dizendo aqui? Aqui está dizendo o seguinte, que existe uma lei. Qual é? Não duvidar. Aonde? No coração. Então, da mesma forma que existem as leis que regem o sistema na Terra, na atmosfera espiritual também. E elas precisam acontecer, elas precisam serem colocadas no lugar. Porque senão, não vai funcionar como tem que ser. Porque que aqui fora nós temos cuidado em obedecer às leis. E aqui dentro, às vezes, nós negligenciamos. Mas o versículo diz, é preciso obedecer e dizer, não vou duvidar aqui no meu coração, mas crer que se fará aquele que diz. E tudo que nós dissermos, irmãos, a Bíblia é muito clara nisso. Tudo que dissermos, assim será conosco ou assim será feito. Verso 24, por favor. Aí diz, por isso vos digo, que todas as coisas que pedirem orando, se crermos, nós receberemos. Se crermos e se não duvidarmos no coração e continuarmos dizendo aquilo que nós estamos crendo. Amém? Então ele começou a ler esse livro, ele começou a meditar nesse versículo, ele começou a declarar a palavra. E aí ele começou a dizer para Deus que durante 2 semanas ele abria mão de qualquer livro, de qualquer coisa, ele só leria a Bíblia. Então durante 2 semanas, ele teve 2 semanas de consagração. E aí ele começou, só ler a Bíblia e não li um outro livro. Durante 2 semanas. Aí, durante 2 semanas, o que é que aconteceu? Ele começou a ler o livro de Kenneth Hagin, Pensamento Certo ou Errado. Ele começou a meditar em Marcos 11, 23 e 24. Ele começou a alinhar algumas coisas no seu coração. Depois disso tudo, ele começou a ter resultado, sim ou não? Não. Isso daqui foi que me parou nesse livro. E eu já li, está arriscando, está quase afundando já o lugar. Porque eu disse, como é que pode? Mas o homem não estava fazendo tudo direito. O homem estava orando, o homem encontrou um livro, né? Que diz que nós, sobre pensamento certo ou errado, ele começou a ler o versículo que Kenneth Hagin recebeu cura, lendo esse livro, esse versículo que é Marcos 11, 23 e 24, um dos versículos que Kenneth Hagin mais leu, em todos os livros dele, pode-se dizer, a gente encontra essa referência. E como é que pode? As coisas ainda continuavam do mesmo jeito. Sabe, irmãos, às vezes, talvez, existam algumas pessoas aqui que estejam se perguntando. Porque por anos têm colocado algo diante de Deus e não têm tido a resposta. Por anos têm orado, têm se olhado, têm se autoavaliado e têm chegado para Deus e têm dito, Senhor, está tudo bem. Está tudo certo, estou indo para a igreja, estou sendo fiel, estou estudando a palavra, estou amando meus irmãos, não estou em pecado. De acordo com a avaliação que eu tenho feito, está tudo certo. Tu viu, Isaac, que a resposta foi a mesma de lá? Pois bem. Quando ele foi para Deus, depois de 2 semanas de oração, depois de 2 semanas determinado em buscar a Deus e encontrar, sabe, irmãos, nesse território chamado coração, quando nós realmente externizamos, assim, a nossa atenção, nós externizamos, olhamos para dentro de nós, para procurar e temos um tempo de dedicação sobre aquilo que realmente está precisando melhorar, eu vou dizer a você, se tiver algo errado, você vai encontrar. Por quê? Porque ele encontrou. Então, o que estava errado? Ele estava fazendo tudo certo. Só que existia algo nas orações dele que quando ele teve os dias de consagração,
Os dias nos quais ele estava lendo a palavra de Deus, quando ele se achegou mais a Deus, aí Deus falou com ele. Aí vem a resposta. O que aconteceu? Deus disse para ele que existia uma coisa que ele precisava parar de fazer. O quê? As orações dele estavam chegando diante de Deus com algo chamado reclamação. No reino espiritual, aonde as leis do Espírito regem, elas precisam chegar carregadas da palavra. A Bíblia diz que a nossa fé ela precisa ter as associações certas. A nossa fé ela precisa estar associada com as coisas certas. E uma das coisas que vai fazer a nossa fé crescer e aumentar, e isso define uma sociedade espetacular, se chama a palavra de Deus. Então a fé e a palavra andam juntos. E Deus disse o seguinte para ele: olha, você tem chegado para mim trazendo reclamações. Agora eu vou ler um trechinho do livro aqui. Fique atento, você vai ver o que Deus disse para ele. Deus disse o seguinte: eu gostaria... Irmãos, eu fui tão abençoada com isso aqui. Eu gostaria que você parasse de me dizer o que o diabo disse. Porque às vezes as nossas orações diante do Senhor não é levando a palavra que vai reger movimento sobre as leis que estabelece no reino espiritual. Às vezes as nossas orações elas estão carregadas de reclamações. Por essa razão, impede os resultados. Você diz, pronto, agora eu vou reclamar para quem? Não é? Para quem é que eu vou desabafar? Quem é que vai me trazer alívio? O Espírito de Deus. A manifestação da unção sobre sua vida. Quando você se achegar a Deus, não existe terapia melhor sobre a face da terra. Tire todos os dias, comece com 10 minutos, por experiência própria. E o alívio que você precisa para tirar esse mal-estar e esse peso que está ocupado pelo que não deve, ele vai sair em nome de Jesus. Todo pensamento ruim vai ser dissipado, porque há uma luz que ilumina onde está escuro e que desfaz todo o poder das trevas. Toda vontade que é contrária à palavra de Deus é desfeita, porque é um poder que destrói todo o poder do inimigo. Mas as orações dele, embora ele fez uma avaliação sobre sua vida e disse, Deus, comigo está tudo bem, mas vou seguir e vou ler só um trechinho aqui para vocês. Deus disse, eu gostaria que você parasse de me dizer o que o diabo tem dito a você. Porque ele só chegava reclamando. A terra não produz. A terra não está produzindo. Quantas vezes, irmãos, as nossas orações, elas têm chegado diante de Deus, mas Deus não tem se agradado. Fala, meu Jesus. Porque elas estão recheadas de nós mesmos. Quando elas precisam chegar recheadas, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele monta uma mesa farta na presença dos meus inimigos e nada me falta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei aquilo que me possa fazer o homem. Essa deve ser as palavras que estejam sendo caídas, derramadas no seu espírito. Sementes derramadas em sua palavra, lançando aqui fora e trazendo a existência e manifestando o poder da palavra. Preste atenção sobre o que as suas orações têm dito quando você está diante de Deus. Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa a você. Se você está sem dinheiro, Deus já sabe. Porque provavelmente você já disse 1 milhão de vezes. Se a conta está no vermelho, Deus já viu. Mas o que foi que ele disse para Josué? Medita na minha palavra dia e noite.
dia e noite medita na minha palavra. A conta está em vermelho. Ele não disse, olhe para a conta e vá chorar. Ele disse? Não. Ele disse, medite na minha palavra dia e noite, para que tenham cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. E então farás prosperar. Eu farei prosperar o seu caminho e você será bem sucedido. Eu pelejo para não gritar, irmão, mas essa palavra parece que ela rasga por dentro assim, porque eu fico empolgada com o poder que essa palavra tem. O que as suas orações estão dizendo para Deus? Porque pode ser que esteja tudo certo, mas você está diante de Deus, orando errado. Aí você diz, agora pronto, eu quero saber quem é que vai ouvir meus murmúrios. Deus quer ouvir a palavra dele saindo da sua boca como fonte. Fé. Aonde é que está a fé? Na palavra. Quando falamos, onde é que vai gerar vida? A palavra. Ela vai sair, ela vai trazer à existência as coisas que não existem como se já existissem. É você falar. A palavra. Porque Deus já sabe que há uma doença no seu corpo. Mas Deus também já sabe que Jesus levou sobre si todas as nossas dores. Ele já levou. Você pode dizer com muita alegria, Ele já levou. Então no coração, no reino do Espírito, a doença não existe. O que foi que Bando costumava dizer muitas e muitas vezes? Gente, responda para mim. No céu tem doença. No céu tem miséria. No céu tem pobreza. Não tem. Então aonde nós estamos? Em Cristo. Deu para entender? Você tem que chegar para Deus e dizer, Senhor, eu estou em Cristo. Quantas vezes a Bíblia registra Jesus gripado? Me diga. Eu quero achar o que eu nunca vi. O mestre dos mestres e o senhor dos senhores, o rei dos reis, aquele que era, aquele que é e aquele que nós aguardamos, viveu na terra em saúde e disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, inclusive saúde. Mas se você chega durante 5, 6, 10 anos, Senhor, me cura. Senhor está aqui, Senhor, não, pelas tuas pisaduras eu já sou sarada, pelas tuas pisaduras eu já sou sarada. A palavra está nos ensinando o que sair da nossa boca, o que é que tem que sair. Não, irmã, mas eu preciso chorar diante dele, eu preciso me rasgar diante dele. Tá bom, você pode chorar até por uma noite, mas a alegria, ela precisa vir ao amanhecer. Deixa de choro, enxuga essas lágrimas. Aí você diz, irmã Sandrinha, eita, tu é uma mulher sem coração. Ah, vai dizer isso a Jesus. Ainda que os montes se abalem, irmãos, ainda que não haja comida, ainda que falte o que quer que seja, o profeta diante do caos, ele se levanta em uma voz profética e diz, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha justiça. No caos, mas é aqui dentro. Irmãos, é o que precisa sair das nossas bocas. E Deus disse, chega de reclamação. Eu não quero saber o que o diabo tem te dito. Porque ele estava bem, estava tudo bem, estava fiel, fazendo tudo bem. Mas só chegava para Deus reclamando, porque a terra que sempre trouxe resposta não estava produzindo. Aí Deus disse, olha, você tem orado para eu prosperá-lo e tirar o diabo do seu caminho. Era essa a oração e Deus disse para ele. Ele disse, não sou eu que estou causando os seus problemas. Onde é que Deus causa problema para ninguém? Porque ele só chegava para Deus como Deus fosse o culpado. Quantas pessoas estão dizendo, Deus não está me vendo, me esqueceu.
Olha o que estou passando. Porque o Senhor não faz alguma coisa comigo. Mas Deus já nos disse tudo o que se deve fazer. Conhece as leis que regem o reino do Espírito. E você saberá o que fazer nas horas certas. Aí ele disse, não sou eu quem estou causando seus problemas. Você está debaixo de um ataque do maligno. E Deus disse para ele, eu não posso fazer nada. Aí você diz, oxe. Peraí, viu? Fique triste com Deus não. A Bíblia continua. E Deus disse, você me amarrou com as palavras da sua própria boca. E isso não vai melhorar. Até que você mude as suas confissões. E comece a concordar com a minha palavra. Senhor, hoje aqui não tem nem o que comer. Mude as confissões. O armário está ali com a boca aberta, se mostrando triste e vazio. Olhe para ele e não dê gosto ao diabo. Não chame ao diabo para estar cuidando do seu armário, mas diga que aquele armário quem lhe deu foi Deus. E quem vai abastecer e nunca vai faltar é Deus. Fale. Aí você diz, agora pronto, fale. A fé, ela tem uma voz. Se você está calado, você está impedindo que a sua fé faça coisas maravilhosas na sua vida. Aí ele diz, você está operando medo, no medo e na incredulidade. Ele disse, mas eu estou fazendo tudo direitinho. Ele disse, não, você está sendo incrédulo e você está com medo. Você tem estabelecido as palavras do maligno em seu favor. Ixi, isso aqui é uma coisa muito grave. Porque quando nós não estamos falando a palavra, quando as nossas orações é sempre dizendo as mesmas coisas, reclamando, murmurando, é sempre falando de alguém, quando na verdade o Senhor Jesus Cristo disse, olha, quando você estiver sentindo alguma coisa com alguém, lembre-se que você é crente, que você não se deixa levar pelas artimanhas e pelas influências satânicas e que você ama incondicionalmente assim como o Cristo. Aí Jesus disse o seguinte, quando isso acontecer, eu peço que vocês continuem sendo quem vocês são em mim. Você pode dizer, eu estou em Cristo. Diga com muita fé e alegria, eu sou uma nova criatura. Diga mais alto, as coisas velhas se passaram e tudo é novo. Diga mais alto, e tudo é novo. Aí o Senhor disse, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Quando você chega para orar por alguém diante de Deus, o que você está dizendo? Está falando mal da pessoa? Ah, pois não vai funcionar não. Porque o Senhor está dizendo, quando você chegar diante de mim para orar por aqueles que têm perseguido, maltratado, aqueles que estão maldizendo você, eu quero que você ore por ele, pedindo o que você deseja para a sua vida, desejando para aquela pessoa. É romper com as trevas. É dizer, Satanás, quem reina em meu coração é Jesus. Você não vai destruir casamento de ninguém nesse lugar. A paz dos lares, ela é estabelecida pela palavra que está na sua casa, na sua boca e na sua vida. Sabe que eu orando pela igreja esses dias, e Deus disse, profetize na vida do meu povo. Profetize na vida da minha igreja. Eu tirei um dia de oração e Deus continua dizendo, eu quero você profetizando na vida do meu povo. Eu quero o meu povo vivendo em linha com a minha palavra. Eu quero a profecia movendo as águas no meio do meu povo. E eis que me levanto diante dessa igreja como a atalaia de Cristo e profetizo em nome de Jesus um alinhamento com a palavra. E algo muito sério Deus me disse, a minha glória será derramada sobre a igreja, mas aqueles que não estiverem prontos, há julgamento. Palavra dura, mas precisa. Se você não entendeu, fique em paz. Mas quem entendeu e quem já está em Deus há mais tempo e que conhece a Bíblia, você sabe do que Deus está falando.
glória que Deus deseja derramar neste lugar. Levantando homens e mulheres com mais força, mais intrépidos, mais corajosos, mais ousados, cheios do Espírito, levantando da cadeira aqueles que não conseguem abrir a sua boca. O Espírito poderoso nesse lugar, e só Ele vai te ajudar a colocar o seu chamado diante do Senhor para servi-lo. Mas é isso que o Senhor está dizendo, em nome de Jesus. Aleluia! E a palavra continua dizendo: isso não vai melhorar até que você mude as suas confissões. Deus te abençoe, minha linda, em nome de Jesus. E comece a concordar com a minha palavra. Você está operando no medo e na incredulidade. Você tem estabelecido as palavras do maligno em seu favor. Pela sua própria boca você tem liberado a habilidade do inimigo. E se eu fizer alguma coisa a respeito disso, eu teria de violar a minha própria palavra. E eu não posso fazer isso. Deus, Ele nunca irá contra a palavra dEle. O que Ele disse está dito. Ele não muda. Ele não muda a sua palavra jamais. Mateus. Glória a Deus. Não, bora o outro. Eu já estou com meu tempo coisando mesmo já. Bora lá para Pedro. Glória. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor. Graças eu te dou, Pai. Livro de Pedro, segundo livro de Pedro, capítulo 1. Aqui você vai ver, irmãos, uma passagem que diz, capítulo 1, a partir do verso 5, que diz com que a nossa fé deve estar associada. O que deve estar associado à nossa fé? Ou seja, junto. Andar com ela. Mover a nossa fé. O que é? Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 5 diz: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé à virtude. Ou seja, associai a vossa fé à virtude. E a virtude, o conhecimento. A gente bate muito nessa tecla, é ou não é? E ao conhecimento, olha só que você vê que vem uma sequência daquilo que deve estar associado com a nossa fé. Amém? Aí diz, e ao conhecimento, a temperância, ou seja, o domínio próprio. E a temperância, a paciência. E a paciência, a piedade. Pode passar, por favor. E a piedade deve estar associada à nossa fé, o amor fraternal. E o amor fraternal, pode passar, por favor? O amor, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estareis no conhecimento. Minha gente, essa versão essa versão aqui, minha filha não tem outra aí não, para ajudar nós. Tem umas versões que, essa é a NVI, né? Porque se essas qualidades existirem, agora essa daqui até as crianças entendem. Porque se essas qualidades existirem e elas estiverem crescendo na vida de vocês, elas vão impedir que sejam, me ajuda? Elas vão impedir que nós sejamos improdutivos, ou seja, elas impedirão que nós sejamos infrutíferos. Se o que estiver em nós, todas essas qualidades estiverem associadas à nossa fé. Aí ela diz, vão impedir que sejam ineficazes e improdutivas no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Passa para o 9, por favor, aí diz, todavia, se alguém não as possui, ele está o quê, irmãos? Interessante, né? Então, uma fé desassociada, ela não produz. Ela precisa ter uma associação. E associada com as coisas certas. Pode deixar aqui, minha filha. Eu continuo já.
a fé, a sua fé, a minha, a nossa fé, ela precisa estar associada com as coisas certas. E aqui, eis o ponto, que desde o começo era onde eu queria chegar. Aqui está a resposta do porquê. Chega para Deus sempre com a mesma oração. Chega para Deus, aí você diz, oxe, mas como é que eu faço? Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, você tem um filho, no qual você já ora por ele, já faz muito tempo. Mas você sempre ora pelo seu filho, dizendo a Deus o que você já disse desde sempre. Mas Deus já sabe. Você agora vai chegar diante de Deus, vai pegar um versículo, vai dizer o quê? Baseado naquele versículo, que por isso é importante que você conheça a palavra de Deus. E baseado no que a Bíblia diz, você vai dizer, Senhor, meu filho é teu. Meu filho te pertence e eu jamais vou desistir dele. Eu creio nele exercendo o ministério do Senhor. Eu creio meu filho andando em obediência. Eu verei o meu filho na igreja. Essa cadeira que está do meu lado, ela pertence ao meu filho. Mas quantas vezes você tem trazido para Deus os mesmos problemas? E Deus está dizendo para você, eu estou cansado de ouvir o que o diabo tem dito. E eu estou cansado de ouvir o que o diabo tem feito na sua vida. Então o que é que você vai dizer agora a Deus? Senhor, eu sei que eu sou em Cristo. Eu sei o que eu posso nele. Sabe que uma coisa que eu ouço desde que eu tinha 16 anos de idade era que as meninas da igreja sempre diziam que na igreja não tinha homem. Porque para aquela que diz que na igreja não tem homem, não tem mesmo. E nem vai ter. Você diz, pronto, não vai embora não, viu, menina? Fica com raiva de mim não. Depois do culto pode me procurar. E não vai ter. Mas não. Sabe por quê? Porque é o que você está dizendo. Aí fica o rapaz da igreja tudo casando, que eles estão ali, ó, ligados. Porque para eles não estão olhando para a igreja como se não tivesse meninas. Eles estão procurando a menina deles. E aí está casando. Eita. As palavras, elas geram luz ou escuridão. E elas ocupam lugares importantes aqui. Eu já disse várias vezes porque eu demorei a casar. Porque era do que eu estava cheia. E com as mesmas confissões que as outras meninas da igreja tinham. Era desse jeito mesmo. Aí no dia que Deus botou alguém na minha vida, há 6 meses atrás minha confissão tinha mudado. E eu tinha me convertido. Sobre dinheiro, sobre saúde. É do mesmo jeito. Deixa eu dizer a vocês, eu fiz essa pergunta lá em Trindade, eu vou fazer aqui também. Quem aqui já cortou o dedo? Levanta a mão, pode levantar. Tem uma irmã lá em Trindade que ela fez uma cirurgia daqui até aqui. Levou 20 pontos. Ela chegou para mim com a foto. Ixi, eu me arrepiei todo. Um negócio forte aqui. Ela disse, Sandrinha, o que tu disse hoje é verdade. Eu disse, eu não, a Bíblia. Gracinha ainda está doendo. Dá para andar, sentar. Só louvando a Deus agora, né não? Quem aqui já perdeu a unha do pé? Levanta a mão. Eu já. 2 vezes. 2 vezes. Mas ela está aqui linda, muito mais bonita do que a primeira. O que isso quer dizer? Que aqui tem saúde. Diante da doença, você chega para Deus e diz, Senhor, a saúde já está no meu corpo. Se porventura sua fé não alcançar o suficiente
Para que você seja curado, você vai para o hospital, você vai fazer a cirurgia e será bem sucedida. Os médicos serão usados por Deus. E muito em breve você estará aqui igual Gracinha, linda, maravilhosa, chique e dizendo: só o Senhor é Deus. Só podia ter sido Deus. E toda honra e toda glória é dele. Porque aqui há saúde. Você corta um dedo com uma semana. Ela tá fechando. Daqui a pouco tá aquela coceirinha boa. Sarou. Saúde. Tá onde? No corpo. Aí chega sempre para Deus dizendo a mesma coisa. Deus vai dizer a você o que ele disse a Charles. Para de me dizer o que o diabo está dizendo. Diga a palavra. Oséias 4:6 diz que o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. Mas no livro de Oséias, capítulo 6, verso 3, diz que nós precisamos conhecer, prosseguir e conhecer a Deus. O povo pode ser destruído por falta de conhecimento, mas Deus não está deixando essa igreja sem conhecimento, não. É uma coisa que aqui não falta. É ensino da palavra nas quintas, no domingo. Isaías 53, minha filha. Bota aí, nós agora vamos fechar com chave de ouro. Essa é a cereja do bolo. Bora lá. Isaías 53, verso 4. Vamos, antes do pessoal cantar, bora. Mas o louvor já pode ir fazendo uma musiquinha bem maravilhosa. Né? A introdução do canto já pode começar. Você, lembre-se do que Deus te disse nessa noite. Agora abra a sua boca e em fé fale: eu sou sarada. A Bíblia diz certamente ele quem? Ele quem? Ele quem? Ok. Levou, tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre ele levou as nossas doenças. Já foi. Ele está dizendo assim: eu já levei. Infelizmente nós estamos em um mundo que tem maldição e que tem doença. E porventura, de repente, pode chegar a gripe, pode chegar alguma coisa no nosso corpo. Mas Jesus está dizendo: fale que eu já levei. E as portas que parecem fechadas, Ele vai abrir toda provisão. O que for preciso, aonde a fé não alcançar, a glória, o poder e a presença, a manifestação de Deus, as palavras de fé abrirão portas de bronze, abrirão portas de ferro. E não existe quem segure essas portas. Eu declaro olhos do entendimento sendo abertos. Fique de pé, por favor. Erga a sua voz nesse momento. Louve a Deus porque você é cheio de saúde. Louve a Deus porque a partir de hoje suas orações serão diferentes. Obrigada, Senhor, por uma consciência de que somos sarados. Uma consciência de que somos sarados. Uma consciência de que a saúde, ela já opera em nós. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.